Você sabia que obedecer a Deus e andar na vontade dele para sua vida pode fazer com que você ande sozinho às vezes? Você deve ter notado isso e fica se perguntando, por que tem que ser assim? Bem, a razão é esta. Somente as pessoas que conhecem a Deus podem entender o que significa andar com Ele. Tentar convencer um descrente sobre as coisas do reino de Deus pode ser semelhante a convencer um peixe que ele pode viver fora d'água. A Bíblia nos diz que as coisas de Deus são loucura para o incrédulo, pois requerem uma vida espiritual ativa com Ele para conhecê-las, algo que o incrédulo ainda não tem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como resultado desse desafio, você pode ser obrigado a andar sozinho. Às vezes, obedecer a Deus e andar em sua vontade exigirá que você fique sozinho, vá contra um sistema ou tradição, e isso pode ser bastante assustador, porque, verdade seja dita, caminhar sozinho pela vida pode ser difícil. No entanto, se você olhar através da história, muitos daqueles que andaram com Deus andaram sozinhos na maioria das vezes. Embora estivesse casado com Sara por anos, houve um tempo em que Abraão teve que sair a sós com Deus para oferecer seu amado filho, Isaque, como um sacrifício. Abraão amava e temia tanto ao Senhor que nada poderia impedi-lo de fazer o que Deus pedia a ele que fizesse. Antes e mesmo depois de Moisés se tornar o grande líder de Israel, havia caminhos que só ele pôde percorrer com Deus. A multidão não pôde ir com ele. Seu irmão Arão não pôde ir com ele. Os anciãos de Israel, Josué e muitos outros próximos de Moisés também não puderam ir com ele. E quanto a Jacó, chegou um momento em que ele teve que sair de casa e ficar com o tio. As Escrituras nos dizem que, embora ele tenha se casado lá, os filhos de seu tio o invejavam e não gostavam dele. Deve ter sido solitário não ter um único amigo para conversar além de suas esposas, Lia e Raquel. A Bíblia nos diz que ele chegou a um lugar onde enviou outros à sua frente e ficou a sós com Deus a noite toda até que o anjo de Deus o abençoou. Davi foi ungido rei de Israel, mas antes de se tornar rei de verdade, ele passou por intensas dificuldades sozinho. Sim, ele conseguiu que mais pessoas se juntassem a ele, mas a Bíblia nos mostra casos em que ele se manteve sozinho, pessoalmente ou por decisão. Eu poderia ir para Daniel, Jesus, os apóstolos e mais pessoas na história, mas isso seria longo demais. Você mesmo deve ter passado por isso e ficado sozinho em algum momento. Às vezes você pode caminhar sozinho porque escolheu não se juntar a outros para desobedecer a Deus. Você pode ter sido condenado ao ostracismo porque recusou o suborno ou se recusou a fazer o que todo mundo está fazendo porque isso não concorda com o que a Bíblia diz. Ou talvez a vida parece solitária por causa das dificuldades pelas quais você está passando. Isso mesmo. Você pode passar por certas situações em que, mesmo estando no meio da multidão, ainda pode se sentir muito sozinho, pois ninguém entende sua situação e você apenas tem que continuar olhando para Deus em busca de ajuda. Agora, quer você o faça por causa do seu desejo de viver uma vida santa, ou por sua fé em Deus, ou por causa dos desafios de sua vida, estou aqui para encorajá-lo hoje. Não tenha medo de andar sozinho. Mesmo quando parece que está sozinho, Deus está sempre com você. Ele deu uma promessa em sua palavra em Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja, muitas pessoas ainda não são crentes hoje. Você sabe por quê? Muitas delas estão com medo porque isso pode custar-lhes a companhia que têm ao seu redor. Preferem perder a alma a andar sozinhos. Eles preferem morrer e ir para o inferno do que aceitar Jesus Cristo e as crises de relacionamento que essa decisão pode trazer para suas vidas. Por outro lado, algumas pessoas ainda não obedeceram a Deus em certas áreas, mesmo sendo cristãs, porque simplesmente têm medo dessa mesma questão. Amados, a Bíblia nos diz que a vida do cristão é uma vida de fé.
E fé é obedecer a Deus através da sua palavra. Fé é acreditar que Deus conhece o caminho e você está disposto a segui-lo, mesmo que não o conheça e tenha que percorrê-lo sozinho. Veja, Deus está procurando por aqueles que estão dispostos a deixar a multidão e segui-lo. Se você quer ir longe com Deus e fazer com que Ele tire o melhor proveito de sua vida, prepare-se para dar esse passo ousado rumo ao desconhecido. A multidão não gosta do desconhecido porque não pode prevê-lo. Elas não podem defini-lo. Então, quando alguém fala sobre isso, elas se voltam contra você. No entanto, apenas aqueles que optarem por ir contra a multidão por amor a Deus chegarão ao seu destino. O diabo sabe disso e por isso envia medo para impedir que você siga a Deus. Eu preciso que você saiba de uma coisa. As coisas que Deus quer fazer em sua vida e por meio delas são únicas. O tipo que o mundo nunca viu antes. E para que Ele fizesse isso acontecer, levaria você por diversas experiências e situações. Algumas boas e outras inesperadas. Algumas com pessoas e outras sozinho. Aqui está o que Jesus disse sobre ficar sozinho com o propósito de se tornar quem Deus quer que você seja. Em João capítulo 12, versículo 24 nos diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Essa parte das Escrituras é o motivo pelo qual o fundamento de sua fé deve ser genuíno como cristão. Ser um cristão não é um passeio alegre. Fomos salvos para servir a Deus, não a nós mesmos. Deus não chamou você para fora do mundo para que você pudesse continuar sendo como eles. Não haveria necessidade de Ele trazê-lo para fora se nada de novo acontecesse com você. Ele trouxe você para salvar a sua alma. Ele tirou você do mundo para que você possa se tornar como Jesus Cristo, uma luz na escuridão, o sal em um mundo insípido e uma esperança para as almas sem esperança ao seu redor. Isso por si só pinta o quadro de uma obra individual de Deus em você. Não em seu pai ou mãe, irmão ou amigo, mas em você primeiro. O que quer que a sua vida se torne é resultado de quão longe você está disposto a andar com Deus. A beleza de andar com Deus é que você nunca andará sozinho. Ele sempre estará com você. Veja, Deus não é do tipo que diz para você fazer algo e vai esperar por você no final. Não, por toda a Bíblia, quem Ele envia, Ele acompanha. Tudo o que é confiado aos seus cuidados nunca se perde. Ele é fiel, poderoso, amoroso e bondoso. Deus sabe que você não pode fazer isso sozinho, então Ele fica ao seu lado para ajudá-lo. Então, na verdade, você nunca estará verdadeiramente sozinho. Não só isso. Como você toma a decisão de andar com Deus na fé, Ele fará com que seu caminho se cruze com pessoas como você. É assim que construímos uma fé forte e relacionamentos espirituais. Essas pessoas não estão mais ligadas a este mundo ou aos sistemas que a governam. Elas estão prontas para ir longe com Deus, não importa o que custe. Se você ler a sua Bíblia, descobrirá que esse é o tipo de pessoa que se torna grande nas mãos de Deus. O Senhor pode confiar nelas porque estão dispostas a confiar nele com sua própria vida. Amigos podem te abandonar, mas Deus nunca o fará. Irmãos e familiares podem não entender o que Deus está fazendo em sua vida agora, e todos podem virar as costas para você, assim como os irmãos de José fizeram. No entanto, não tenha medo de enfrentar o destino que Deus está abrindo diante de você. Veja, se os irmãos de José não tivessem lhe dado as costas, ele poderia não ter se qualificado para cumprir seu destino. José só se qualificou não porque teve sonhos, mas por causa das coisas pelas quais passou. O poço, os ismaelitas, a escravidão na casa de Potifar, as falsas acusações da esposa de Potifar porque ele se recusou a dormir com ela e o seu tempo na prisão. Agora, veja isto. José teria escolhido ser qualquer coisa, afinal ele não estava mais em casa. Ele poderia ter dito, bem, a vida me falhou, Deus falhou comigo, eu estou sozinho. Eu posso apenas sobreviver com quaisquer restos que eu possa colocar em minhas mãos. No entanto, esse jovem ainda escolheu ficar perto de Deus. Ele continuou andando à luz das poucas coisas que seu pai Jacó havia lhe ensinado sobre o Senhor.
E a Bíblia continuou nos assegurando da presença de Deus com ele. E Deus estava com José, e ele era um homem próspero. E Deus estava com José, e concedeu-lhe misericórdia e favor do carcereiro. E assim por diante. Isso é o que a presença de Deus pode fazer por você também. Em vez de temer ficar sozinho, fique feliz. Agora você tem a oportunidade de conhecer melhor a Deus e ver o seu poder demonstrado em sua vida. Andar a sós com Deus lhe dá a oportunidade de provar suas promessas em sua vida, bem como sua devoção a Ele. As pessoas que decidem confiar em Deus não têm medo de ficarem sozinhas, porque sabem que Ele é tudo o que precisam para vencer neste mundo. Ninguém pode te confortar como Jesus. Ninguém pode fortalecer e inspirar o melhor em você como seu Criador. Ninguém pode estar sempre ao seu lado como Deus. Então, quando tudo estiver dito e feito, quem você quer ser a longo prazo? O homem ou a mulher que não teve o tempo a seu favor? Ou ser aquele que decidiu estar com Deus, que é autor do próprio tempo? As pessoas vêm e vão, as situações melhoram ou pioram, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Ele é aquele em quem vale a pena confiar. É hora de deixar de lado o ego ou o pensamento do que as pessoas vão achar de você e abraçar o plano perfeito de Deus. O Senhor te protege e você nunca andará sozinho. Não há perda aqui, porque o Deus de toda graça está ao seu lado durante toda esta jornada. Confie nele e siga com ele.